Quando os lutadores profissionais saem do ringue e entram no centro das atenções da TV ao vivo, as tensões podem disparar. Imagine a química intensa de atletas de classe mundial colidindo com apresentadores de TV mal-humorados que passam dos limites. Hoje, vamos mostrar a você os momentos de cair o queixo em que os superstars da WWE transformaram entrevistas em um caos inesquecível, acabando com o desrespeito com a mesma intensidade que trazem para o círculo quadrado. Vamos começar. Antes de mais nada, vamos voltar a 1997, uma época em que as lendas da WWE, Vader e The One and Only Undertaker transformaram uma simples aparição na TV em um dos momentos mais controversos da história do pro wrestling. O que começou como um show promocional de rotina para a turnê da WWE no Oriente Médio, no programa Good Morning Kuwait, transformou-se em um ponto de inflamação cultural que destacou a mistura volátil das personalidades maiores do que a vida da luta livre e as expectativas do mundo real, um momento que fãs e críticos ainda debatem até hoje. Aperte o cinto, pois este é um passeio selvagem. Imagine isso. Vader e The Deadman estão sentados em um talk show no Kuwait, conversando sobre o próximo evento da WWE. Tudo está correndo bem, até que o apresentador, Bassam Al-Othman, faz a seguinte pergunta: a luta livre é falsa? Começa o silêncio constrangedor. O Undertaker, sempre profissional, explicou calmamente as exigências físicas e os sacrifícios que os lutadores fazem. Mas Vader, ele não estava gostando. No estilo clássico de Vader, ele virou a mesa de centro, agarrou o apresentador pela gravata e rugiu. Isso parece falso? O estúdio se transformou em um caos. Os membros da equipe ficaram paralisados, sem saber o que fazer, enquanto a plateia ofegava em choque. O apresentador, de olhos arregalados e visivelmente abalado, ficou sentado em silêncio atônito, enquanto a tensão na sala se tornava quase insuportável. Era possível ouvir um alfinete cair no estúdio. O público estava atônito, assim como o Undertaker, que mais tarde admitiu que estava implorando silenciosamente: "Ó Leon, por favor, deixe-o ir." Enquanto isso, o agente de estrada da WWE, Jerry Briscoe, certificou-se de que o Undertaker estava fora de cena em segurança, deixando Vader para enfrentar as consequências sozinho e supostamente lhe disse: "Vejo você no hotel, irmão." As coisas desandaram rapidamente. As autoridades do Kuwait não acharam as palhaçadas de Vader divertidas. Ele foi preso sob a acusação de agressão e linguagem obscena. Mas, em vez de ser jogado em uma cela, Vader foi colocado em prisão domiciliar em um hotel de luxo. Muito chique, não é? Mesmo assim, a situação não era brincadeira. Ele ficou detido por 10 a 14 dias, o que deixou a WWE em apuros para lidar com as consequências. Eis um fato pouco conhecido. A situação ficou tão tensa que as forças especiais dos Ibamawa se ofereceram para contrabandear Vader para fora do Kuwait. Imagine só, intervenção militar para um lutador profissional. Esse fato destaca a gravidade e o caos das consequências, com relações internacionais e sensibilidades culturais em jogo. Embora a WWE tenha conseguido a libertação de Vader, sua resposta inicial foi, francamente, desanimadora. De acordo com o ex-escritor da WWE, Vince Russo, quando Vader pediu ajuda a Vince McMahon, Vince e outros executivos riram da situação. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A explosão de Vader levou a uma década de proibição da luta livre no Kuwait. Na cultura kuwaitiana, a agressão física na TV ao vivo é um tabu enorme. O incidente não foi apenas um pesadelo de relações públicas para a WWE, foi visto como um erro cultural flagrante que prejudicou as relações na região. O incidente não apenas colocou Vader em apuros legais, mas também o afastou completamente de seu ímpeto. Sua história de alto nível com The Rock foi descartada, o que lhe custou a chance de elevar seu status na WWE. Além disso, sua reputação dentro da empresa foi abalada e ele foi gradualmente rebaixado, tornando-se mais um talento de destaque do que a força dominante que os fãs conheciam e amavam. Ele deveria ter iniciado um programa de alto nível com o The People's Champion, mas esses planos foram descartados. Sua posição na WWE foi prejudicada,
E, embora a empresa tenha tentado transformar a controvérsia em uma história de ouro, a verdade é que Vader nunca se recuperou totalmente disso. Ele permaneceu na WWE por mais 1 ano e meio, mas não era mais a força dominante que os fãs lembravam. O incidente de Vader no Kuwait continua sendo um dos momentos mais debatidos da luta livre profissional, levantando questões maiores sobre o equilíbrio entre a proteção da imagem do esporte e o respeito às fronteiras culturais. Até onde um lutador profissional deve ir para defender sua arte? E qual é a responsabilidade de uma organização em apoiar seu talento quando as coisas saem do roteiro? Ele estava defendendo a honra do esporte ou foi longe demais? Isso também levanta questões sobre o tratamento dado pela WWE a seus talentos durante as crises. Para Vader, o incidente foi um momento decisivo e um ponto de virada em sua carreira. Você acha que Vader justificou sua resposta impetuosa ou deixou que seu temperamento levasse a melhor? A WWE fez o suficiente para apoiá-lo durante as consequências? Compartilhe suas opiniões abaixo. Adoraríamos ouvir sua opinião sobre esse capítulo inesquecível da história da luta livre. Muito bem, rapazes. Agora é hora de fazermos uma viagem de volta a 1985. A primeira WrestleMania de todos os tempos estava no horizonte e, como o rosto da empresa, o imortal Hulk Hogan estava fazendo as rondas para promovê-la. A WrestleMania não era um evento qualquer, era um momento inovador que redefiniria a luta livre profissional e consolidaria seu lugar no entretenimento convencional. Uma dessas paradas foi um programa de entrevistas chamado Hot Properties, apresentado pelo comediante Richard Belzer. O que aconteceu em seguida tornou-se nada menos que a história da luta livre. E bem, processos judiciais. Aqui está o furo. Richard Belzer, claramente cético em relação à luta livre profissional, adotou um tom brincalhão, mas persistente, apimentando Hulk Hogan com perguntas e piadas que desafiavam a legitimidade do esporte. Seu comportamento provocador fez com que The Hulkster sentisse que precisava provar o quão real a luta livre profissional poderia ser. Depois de algumas idas e vindas, Hogan finalmente cedeu, o que, a propósito, foi uma péssima jogada. Ele colocou Belzer em uma chave de queixo frontal, um golpe básico de luta livre profissional. Mas, em apenas alguns segundos, as coisas desandaram. Belzer desmaiou, caiu no chão do estúdio e bateu a cabeça com força. Isso é que foi um baque. A sala ficou em silêncio. O público do estúdio ficou paralisado em uma mistura de confusão e preocupação, com alguns poucos suspiros audíveis quebrando a tensão. Hogan, tentando consertar a situação, deu alguns tapas leves em Belzer para acordá-lo, enquanto o Mr. T, sim, o Mr. T estava lá, tentava manter a calma, dizendo: "Ele está apenas dormindo." Enquanto isso, a equipe de produção se agitava nos bastidores, sem saber se deveria intervir ou cortar para um comercial. Por fim, Belzer voltou a si, claramente desorientado, e rapidamente cortaram para um comercial. Spoiler, ele não voltou para terminar o show. Aqui está o ponto alto. Belzer precisou de 9 pontos para fechar um corte feio em sua cabeça. Posteriormente, ele afirmou que o número total de pontos foi próximo a 100, embora esse número nunca tenha sido verificado e tenha sido amplamente debatido entre fãs e repórteres. De qualquer forma, a lesão foi grave o suficiente para Belzer entrar com um processo de $5 milhões contra Hulk Hogan, Mr. T, Vince McMahon e a WWE. Embora o caso estivesse previsto para a Suprema Corte do Estado de Nova York, ele nunca foi a julgamento. Em 1990, Hulk Hogan e Belzer fizeram um acordo extrajudicial no valor de os $400 mil. E o que Belzer fez com o dinheiro? Comprou uma casa na França e a batizou de Chez Hogan. Essa é uma maneira atrevida de transformar uma situação ruim em uma flexão permanente. Esse incidente não foi apenas uma manchete de tabloide. Ele provocou debates acalorados sobre se a mistura de drama roteirizado e fisicalidade real da luta livre profissional cria riscos indevidos para os artistas e até mesmo para os espectadores. Também alimentou conversas sobre onde é traçada a linha entre entretenimento e responsabilidade, especialmente quando as coisas saem do roteiro. Também estabeleceu alguns precedentes legais para honorários advocatícios contingentes. E,
sejamos honestos, isso acrescentou um capítulo selvagem às histórias públicas de Hulk Hogan e Belzer. Então, o que vocês acham? Hulk Hogan estava apenas tentando defender a honra da luta livre profissional ou foi longe demais? E quanto a Belzer, o fato de ter batizado sua casa de Chess Hogan foi a melhor resposta? Compartilhe suas opiniões sobre a situação abaixo. Agora vamos voltar a dezembro de 1984, no icônico Madison Square Garden. O repórter do programa 2020 da ABC, John Stossel, estava nos bastidores, preparando-se para abrir a cortina da luta livre profissional. Mas ele não sabia que estava prestes a entrar para a história da luta livre, mas não da maneira que havia planejado inicialmente. John Stossel foi até o lutador profissional David Dr. D. Schultz e lhe disse aquela frase tão infame: "Acho que isso é falso." Para Schultz, assim como para qualquer outro lutador, isso não era apenas uma pergunta, era um insulto. Especialmente na década de 80, a luta livre profissional protegia ferozmente sua imagem, e chamá-la de falsa era como lançar o desafio definitivo. Isso desafiava não apenas a fisicalidade do esporte, mas também o orgulho e a credibilidade dos lutadores que arriscavam seus corpos todas as noites. Foi um grande erro. E Schultz não estava querendo saber disso. Sem perder o ritmo, ele deu não um, mas 2 tapas na cabeça de Stossel, mandando o repórter para o chão. Enquanto John Stossel tentava se recompor, Schultz continuou com a já clássica frase: "Isso é falso?" Caos clássico da luta livre dos anos 80. Os tapas não foram ouvidos apenas nos bastidores. Eles dominaram as manchetes, provocando debate sobre a legitimidade da luta livre profissional e obscurecendo a linha entre entretenimento e realidade. O incidente alimentou a curiosidade do público sobre o mundo da luta livre e acrescentou uma camada de controvérsia à sua vamos chamá-la de reputação colorida, na mídia convencional. A ABC recebeu mais de 1000 ligações de telespectadores preocupados com Stossel. O próprio Stossel afirmou que os tapas o deixaram com dor e zumbido nos ouvidos por semanas, e não duvidamos dele. No entanto, ele não estava deixando passar em branco. Ele processou a WWE e o caso terminou com um acordo extrajudicial de $425 mil. Não é exatamente um trocado por alguns tapas. É aqui que as coisas ficam interessantes. Schultz sempre afirmou que estava apenas cumprindo ordens dos oficiais da WWE para se manter no personagem. Nos anos 80, o kayfabe, o compromisso de manter a ilusão de realidade da luta livre, era tudo. Esperava-se que os lutadores protegessem o negócio a todo custo, mesmo fora das câmeras, fazendo com que a alegação de Schultz fosse um reflexo da dedicação ferrenha do setor à sua imagem. Mas a WWE não estava disposta a apoiá-lo. Schultz foi suspenso imediatamente e acabou sendo dispensado. O incidente praticamente encerrou sua carreira de lutador profissional, tornando esse um dos momentos mais infames de proteger o negócio na história da luta. Lutadores estavam dispostos a ir ao extremo para defender a imagem de seu esporte. É uma cápsula do tempo da luta livre dos anos 80, onde o kayfabe não era apenas uma diretriz, era praticamente um evangelho. Por exemplo, lendas da luta livre como The Iron Sheik e Hacksaw Jim Duggan foram flagrados viajando juntos, apesar de serem inimigos na história, causando um grande escândalo. Naquela época, os fãs esperavam que as rixas se mantivessem reais, mesmo fora da tela, e quebrar o caráter poderia significar perder a confiança deles, ou até mesmo o emprego. Então, o que você acha? Schultz teve razão em defender a luta livre ou foi longe demais? E quanto à resposta da WWE, justa ou um caso clássico de passar a perna? Compartilhe sua opinião sobre essa história lendária na seção de comentários abaixo. Todos os que mencionamos até agora são lendas da luta livre da velha guarda. Então você pode pensar que os lutadores que surgiram no século XXI não compartilham a mesma paixão
ou tem o mesmo tipo de reação? Bem, você estaria errado. Aqui está alguém que você pode se surpreender ao ser mencionado em um vídeo sobre lutadores da WWE, atacando apresentadores de TV desrespeitosos. Nick Dinsmore, que todo mundo conhece como Eugene. Eugene começou a lutar em 1996. Sua carreira decolou na OVW, onde ele se tornou um talento de destaque. Com um recorde de 10 reinados como Southern Tag Team Champion, ao lado de Rob Conway, e 10 títulos do OVW Heavyweight Championship, ele se estabeleceu como uma força dominante na promoção. Esse sucesso inicial lançou as bases para sua futura ascensão na WWE. Seu personagem mais icônico, Eugene, fez sua estreia no Monday Night Raw em 2004. Eugene foi apresentado como o sobrinho especial e excessivamente entusiasmado do então gerente-geral do Raw, Eric Bischoff, com ninguém menos que William Regal atuando como seu gerente relutante, mas solidário. Sim, uma dupla estranha, para dizer o mínimo. Mas aqui está um fato divertido, que talvez você não saiba. A personalidade de Eugene foi inspirada pelo treinador da OVW, Rip Rogers, cujo filho está no espectro do autismo. Concebido como um cômico especialista em luta livre, Eugene desafiou as expectativas e rapidamente se tornou o favorito dos fãs. Inicialmente, recebido com ceticismo pelos produtores da WWE, a mistura de humor e habilidade de luta livre do personagem conquistou o público. As interações de Eugene com as principais estrelas, como The Rock, solidificaram ainda mais sua popularidade. Nos bastidores, a ideia de Eugene surgiu depois que Jim Ross aconselhou Dinsmore a injetar mais personalidade em suas performances. Com o apoio de Steve Austin e a aprovação de Vince e Stephanie McMahon, o personagem ganhou vida. Durante seu tempo na WWE, Eugene alcançou vários marcos memoráveis. Ele conquistou o WWE World Tag Team Championship com William Regal e ganhou o famoso Kurt Angle Invitational. Agora, vamos falar sobre o momento em que as coisas ficaram apimentadas. Anos depois de sua passagem pela WWE, em 12 de setembro de 2021, Eugene apareceu em uma estação de TV chamada KVRR, em Dakota do Norte. Essa aparição foi em conexão com seu envolvimento na Below Zero Wrestling, uma organização de luta livre com sede em Fargo. Durante sua aparição, Eugene promoveu um seminário de luta livre profissional que estava organizando para a Below Zero Wrestling. O objetivo do seminário era treinar aspirantes a lutadores e ensinar-lhes vários aspectos da luta livre profissional. Ele falou sobre o treinamento de luta livre e deu um passo adiante ao fazer uma demonstração ao vivo com o âncora do noticiário, que decidiu usar uma máscara de galinha para o segmento. Por que ele fez isso? Bem, talvez o âncora do noticiário tenha pensado que o personagem de Eugene era sua personalidade na vida real e decidiu se divertir um pouco às custas dele e da luta livre profissional. No entanto, caso você ainda não tenha entendido, se há uma coisa que os lutadores profissionais definitivamente odeiam, é se sentirem desrespeitados por apresentadores de TV sarcásticos. Portanto, como todos os seus colegas antes e depois dele, Eugene resolveu resolver o problema com suas próprias mãos. Durante o que deveria ser uma demonstração amigável, ele levou o apresentador de TV para o chão e até lhe deu um forte golpe de cabeça depois. Logo antes de o programa ir para o intervalo comercial, Eugene surpreendeu o apresentador de TV e o público que estava assistindo em casa com uma despedida interessante, dizendo: "Não seja a pessoa mais inteligente da sala ou você está na sala errada", e em seguida deu um golpe duro no peito do apresentador de TV. Ai, tiros disparados, literalmente. O apresentador então riu nervosamente e disse: "Tudo bem, vocês ouviram isso. Bem, isso doeu. Então, vamos voltar em alguns minutos." Enquanto Eugene o provocava ainda mais: "O que você vai fazer, irmão?", em uma atitude semelhante à de Hulk Hogan. Esperamos que esse cara tenha aprendido uma lição valiosa para o futuro. Não se meta com lutadores profissionais, a menos que queira que eles se metam com você. Agora, vamos entrar na máquina do tempo e voltar para 2018, o ano em que Sin Cara trouxe sua magia da luta livre
para o talk show mexicano SN Sério. Esse não foi um momento comum de crossover. Foi uma combinação inesquecível de humor, intensidade e o tipo de caos que nos lembra por que amamos a luta livre profissional. Apresentado pelo sempre carismático Adrian Marcelo, essa aparição não foi apenas um anúncio de TV, foi puro entretenimento de ouro. Agora, se você não conhece o SN Sério, aqui está o resumo. Exibido na Multimédios Television, era o programa preferido para comédia e palhaçadas inesperadas. Com o humor rápido e a atitude destemida de Marcelo, cada episódio trazia algo especial. Desde sua estreia em 2016 até a saída de Marcelo em 2022, o SN Sério se tornou um marco cultural, misturando humor e cultura pop de uma forma que manteve o público ligado. Aqui está uma reviravolta divertida. O Sin Cara que você viu no SN Sério não era o Sin Cara original. Não, era o Nico sob a máscara, trazendo sua própria arrogância e talento para o personagem. Saber disso acrescenta outra camada à história. É um lembrete de que cada lutador traz algo único para seu papel, tornando momentos como esse verdadeiramente icônicos. Então, aqui está o furo de reportagem. Sin Cara estava contando casualmente alguns segredos dos bastidores da luta livre quando as coisas tomaram um rumo hilário. Marcelo, sempre disposto a rir, decidiu que seria uma boa ideia pedir a Sin Cara para demonstrar um golpe de luta livre. Agora, se você nunca experimentou um golpe de luta livre, vamos esclarecer as coisas. Não se trata de um tapinha amigável. Estamos falando de um movimento de bater no peito e de um trovão que definitivamente deixará uma marca, literalmente. Sin Cara, sendo o homem do espetáculo que é, não se limitou a improvisar. Ele viu Marcelo, flexionou a mão para dar um toque dramático e então, bam! O golpe ecoou pelo estúdio como um tiro. A sala ficou em silêncio por uma fração de segundo antes de explodir em uma mistura de suspiros e risadas. O pobre Marcelo parecia absolutamente chocado, e quando ele revelou a marca vermelha brilhante em seu peito, a hilaridade foi para outro nível. Os outros apresentadores não se cansaram. Alguns se dobraram de rir, enquanto outros se inclinaram para dar uma olhada mais de perto, aumentando a diversão caótica. A mídia social teve um dia de campo com o clipe, consolidando o momento como um clássico viral instantâneo. O que torna isso ainda mais legal é que ele prova que a luta livre profissional é mais do que apenas um esporte. Ela está entrelaçada no tecido da cultura, especialmente no México. A lucha livre não se trata apenas de movimentos de alta velocidade e máscaras coloridas. É uma celebração da identidade, da criatividade e da tradição. A aparição de Sin Cara no SN Sério mostrou como a luta livre transcende o ringue, desde as máscaras vibrantes vendidas nos mercados de rua até suas aparições em filmes, arte e até mesmo em protestos. Ela está em toda parte e é um símbolo de orgulho. Você viu o corte viral na época ou é a primeira vez que ouve falar dele? Diga-nos nos comentários. Por fim, vamos falar sobre um lendário crossover noturno que deixou os fãs de luta livre e os amantes da comédia em polvorosa. Em 18 de agosto de 2017, o primeiro e único Triple H fez uma aparição surpresa no The Tonight Show, starring Jimmy Fallon, marcando um momento memorável em que a luta livre colidiu com a TV noturna de uma forma que mostrou o apelo popular da WWE. Veja como tudo aconteceu. Durante um segmento chamado Thank You Notes, Notas de Agradecimento, Jimmy Fallon fez uma brincadeira, dizendo que Triple H soava menos como um superstar da WWE e mais como um creme para hemorroidas extra forte. O riso começou, mas Fallon não estava preparado para o que aconteceu em seguida. Entra o jogo. A icônica música de entrada de Triple H foi tocada, e o público ao vivo irrompeu em aplausos e gritos, criando uma atmosfera elétrica que combinava perfeitamente com a personalidade maior do que a vida do Cerebral Assassin. A empolgação era palpável, com os fãs de pé e o estúdio fervilhando de energia. The Game invadiu o set, mostrando a intensidade que é sua marca registrada. E então, veio o momento que entrou para a história da TV noturna. Triple H agarrou Jimmy Fallon
e bateu com o corpo na mesa. Mas aqui está o fato engraçado. Não foi realmente Fallon que levou o choque. O uso de um dublê acrescentou uma camada de humor pastelão que combinou perfeitamente com a energia exagerada do segmento, além de manter Fallon no centro das atenções como apresentador cômico. Um dublê substituiu o apresentador do talk show, e todo o segmento foi encenado para fazer rir e promover o próximo evento SummerSlam da WWE. O público no estúdio foi à loucura, mas a empolgação não parou por aí. O clipe viral, aumentando o hype para o SummerSlam e, ao mesmo tempo, mostrando as personalidades maiores do que a vida da marca para um público convencional. Para o programa de Fallon, isso trouxe uma nova explosão de entusiasmo e atraiu os fãs de luta livre, provando que os mundos da noite e da luta livre podem colidir com resultados surpreendentes. Os fãs de luta livre adoraram ver seu superstar favorito trazer um pouco de comédia física para a TV noturna, enquanto o público de Fallon apreciou o humor exagerado. Todos os envolvidos saíram ganhando. Essa não foi a única vez que Fallon e as estrelas da WWE uniram forças. Apenas alguns meses depois, em janeiro de 2018, Triple H retornou ao The Tonight Show com um grupo de superstars da WWE para um hilário sketch Lip Sync Battle. A química entre Fallon e os lutadores provou que suas colaborações foram um sucesso, com fãs de ambos os lados. A aparição surpresa de Triple H foi uma mistura perfeita entre a teatralidade da luta livre e a espontaneidade da comédia noturna. Por exemplo, sua entrada dramática, com música icônica e um intenso confronto, mostrou como a narrativa exagerada da luta livre pode cativar até mesmo um público que não conhece o esporte. Isso lembrou a todos o apelo mais amplo da luta livre e mostrou como a WWE pode se encaixar perfeitamente no entretenimento convencional. Você assistiu a esse crossover épico ao vivo ou só ficou sabendo agora? Qual é o seu momento favorito em que as estrelas da WWE colidiram com a TV noturna? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.